Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito querida pra gente, o nosso amigão Saulo Magalhães, que também é missionário, líder da base de Jocum Cerrado lá em Uberlândia, né? Assim que o povo fala, assim, lá em Minas Gerais. E ele também é psicólogo, então eu convidei ele pra estar aqui no canal pra gente conversar um pouquinho mais sobre a questão da psicologia, cristianismo. Mas, Saulo, eu quero começar te fazendo a seguinte pergunta. Como que foi esse seu processo de entrar na faculdade e de sair de lá com aquela direção de que você iria usar isso dentro do próprio reino? Se isso foi uma coisa que você já tinha planejado, se isso foi Deus te falando no meio do caminho, como que foi esse processo de você utilizar essa sua vocação nesse sentido? Certo. Com 18 anos eu fui para Jocum, em Contagem, fazer a minha TED. Eu então acabei rompendo com um ciclo normal da vida de um adolescente, que seria a expectativa de entrar numa universidade e cursar um curso superior e, claro, ganhar dinheiro, né? Nós somos criados para ganhar dinheiro nesse sentido. E aí eu vou para Jocum e de lá eu me encontro num processo vocacional de viver em comunidade, de trabalhar com discipulado, com aconselhamento. Mas 2 anos após esse processo, eu me sinto muito limitado. Eu sinto que a minha bagagem não era suficiente para lidar com a demanda que eu estava encontrando, os alunos que chegavam e tudo. A partir disso eu encontro uma possibilidade de poder cursar uma graduação em psicologia. Naquela época, isso foi de 2004 para 2005, isso era um pouco incomum, assim, pelo menos eu não tinha contato com muitas pessoas que viviam a psicologia e muito menos psicologia e ministério, psicologia e cristianismo e tudo. Foi uma experiência muito interessante, muito intensa, 5 anos de graduação, desde o primeiro dia da faculdade até o último, o meu movimento era sempre de descobrir em Deus e a partir do que eu estava aprendendo como fazer essa conexão. Eu me formei em 2009, morando no Rio de Janeiro já. Minha primeira atuação prática foi no ambulatório vinculado ao Ministério da Jocum no Morro do Borel. Foi os primeiros passos de poder conectar toda essa bagagem teórica e experiencial de uma graduação agora já com a sociedade, com a comunidade. Ótimo. Interessante. A gente sabe, né, da soberania de Deus, a gente sabe que Ele é o dono de todas as ciências, mas eu queria só que você falasse pra gente essa relação da psicologia com o cristianismo. Onde começa um, onde termina o outro, onde eles estão meio embolados ali. Fala um pouquinho sobre isso. Certo. A psicologia é uma ciência, né? Uma ciência relativamente nova, que vem da filosofia. No último ano da graduação, eu tive a chance de começar também teologia, né? E cursei os 4 anos. E foi interessante ter a teologia como segunda graduação, porque eu ia para a faculdade nessa sede de encontrar esses pontos de interseção. Foi muito curioso e interessante poder ler a Bíblia com esses olhos, né? Poder, por exemplo, ver a expressão do salmista quando ele começa a fazer um monólogo interno, ele começa a trazer questões da alma dele, quando ele pergunta por que você está abatida, ó minha alma. O entendimento de que alma é esse escopo das emoções, de memória, frustrações, crises, né, que nós vivemos. E de perceber do Antigo ao Novo Testamento muitas expressões e questões que eu via na faculdade, né? De perceber que a psicologia, na verdade, não inaugura quase nada nesse sentido, a gente consegue perceber isso na Bíblia. Então é possível, totalmente possível ter essa perspectiva, ver questões da psicologia dentro da Bíblia, dentro do cristianismo, nas propostas de Jesus, na maneira como Jesus percebia as pessoas, das intervenções que Jesus tinha no seu dia a dia, né? É fantástico, essa correlação é possível, sim. E é muito legal, né, que a gente vê que o ser humano não é só das necessidades biológicas, existe uma necessidade emocional, psicológica, e é muito bom ver isso através da palavra de Deus. Falando nisso, vamos para uma questão aí que eu acho que traz muita polêmica, que cristão não pode fazer terapia, que cristão que vai para terapia, aquele cristão, né, que não ora, que tem pouca fé. Vamos falar sobre isso aí, vamos botar a linha na fogueira aí do negócio. Vamos. É interessante, essa talvez seja a pergunta mais comum que eu encontro e que eu encontrei na minha jornada aí profissional como psicólogo. E eu gostava muito de explicar para alguns pacientes que eu tinha, para algumas pessoas que vinham me perguntar, a partir de um exemplo extremamente prático. Eu mudava um pouco o cenário para tentar acessar didaticamente o imaginário das pessoas sobre terapia. Então imagina você que um dia, por acaso, escorrega e quebra o braço.
Você não pensava que aquilo poderia acontecer, mas acontece. Porque você tem braço, você tem osso, né? E um acidente pode gerar esse tipo de situação. E ao quebrar o braço, o seu movimento lógico é ir até um hospital, tirar um raio-x e ir atrás de um ortopedista que tem condições de fazer uma leitura daquele raio-x para então pensar uma proposta terapêutica para aquela realidade. Via de regra, pode ser a imobilização do seu braço a partir de um gesso. Você faz aquele acompanhamento, talvez a partir depois de 2, 3 meses se retira o gesso e um pouco de fisioterapia, aquilo tem o seu desenvolvimento normal. Agora muda o cenário. Se nós somos um ser integral, se para além de osso e músculo nós temos emoções, memória, nós temos níveis de ansiedade, nós temos que lidar com frustrações, se isso faz parte de nós, como é que eu faço então quando isso de alguma maneira está em desequilíbrio? Como é que eu faço quando eu vivo uma frustração emocional, quando eu estou vivendo questões no meu dia a dia que aparentemente eu não esperava, mas por existir em sociedade, por ter que lidar com problemas e questões, eu acabo sendo acometido por algum desses excessos, né? E aí entra a psicoterapia. Sim. Entra um profissional, que seria um psicólogo, que estudou 5 anos, toda essa dinâmica da subjetividade, de personalidade, das emoções, das psicopatologias e das intervenções terapêuticas. E um psicólogo tem como prática profissional a psicoterapia. Psicoterapia significa a cura pela fala. Então, o setting terapêutico, que é esse ambiente onde o psicólogo atua, é ali uma escuta qualificada para as demandas de um ser humano. Demandas de ordem emocional, demandas que têm a ver com memória, com ansiedade, enfim, seja lá o que for dentro desse aparato que a gente chama aí de psiquismo. É interessante pensar que, aparentemente, isso não tem nada a ver com o diabo, ou com Jesus, ou com anjo, né? Enfim, mas são profissionais que existem para poder ajudar o ser humano com as suas questões. Ótimo. Então, vamos supor que a pessoa reconheça essa necessidade, ela precisa dessa ajuda, mas aí entra a dúvida. Que tipo de profissional eu procuro? Será que eu procuro um profissional que é cristão ou um profissional que não é cristão e não vai responder talvez à luz da Bíblia? Qual que é o caminho certo, se é que existe um caminho certo? Fala aí a sua opinião, sabe? Esse é o ápice da polêmica, sem dúvida nenhuma. Eu acho que talvez pode ser que alguns dos nossos ouvintes aí não concordem comigo, mas eu vou trazer uma outra maneira de pensar a partir do primeiro exemplo. Imagina você chegando no hospital com o braço quebrado. Aí você pega o seu raio-x e vai ao ortopedista. Via de regra, você vai perguntar para ele: você é evangélico? Você vai na igreja? Você acredita em Jesus? Então cuide do meu braço. De maneira alguma. Você procura um excelente profissional. O seu anseio é que você encontre do lado de lá do consultório alguém que entenda sobre ossos, sobre processos terapêuticos para que o seu osso possa voltar para o lugar, independente da fé que ele professa. E assim também é na psicoterapia. Eu acredito assim. Agora é claro, como tudo na vida, você vai ter profissionais e profissionais. Você vai encontrar ortopedistas que de fato podem piorar o seu braço. E você pode encontrar psicoterapeutas que de fato podem não contribuir e dificultar muito o processo que você está vivendo. E aí, claro, se você encontra um ortopedista assim, você não volta mais nele. Eu gosto de dizer para as pessoas que estão mais próximas, que às vezes vêm com alguma questão dessa ordem, se um profissional da saúde mental quiser questionar a sua crença ou a sua fé sem nenhum fundamento, simplesmente por fato de você ser evangélico, por exemplo, ou acreditar em Jesus, de fato isso não tem nenhum tipo de respaldo teórico ou profissional. De fato, isso é um mal profissional. Interessante, que você não pode perder de vista ao procurar uma psicoterapia, é que aquele profissional possa, de fato, se envolver com a sua questão a partir do ambiente, a partir do lugar em que ele se encontra, a partir da sua perspectiva teórica, de uma escuta qualificada e possa te ajudar a enfrentar aquilo. Isso é muito interessante, porque eu fiz algumas sessões de terapia e a minha psicoterapeuta não era cristã, e ela trouxe algumas revelações, digamos assim, que mexiam muito comigo, e Deus ministrou aquilo no meu coração. Então, eu concordo e faço das suas palavras a mim, eu acho que no fim das contas a gente tem que procurar um bom profissional. Eu queria te agradecer do fundo do coração, né, por compartilhar aquilo que você já aprendeu, a sua vocação. E eu queria deixar uma pergunta para vocês. Você estaria interessado, talvez, num canal que abordasse mais questões da psicologia, do comportamento humano? Então escreve aí nos comentários que a gente vai pensar numa coisa mais específica para vocês. Então tá, gente, por hoje é isso. Obrigada aí pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau.